Muito bem. Agora sim, bom dia, oficialmente, todos que estão conosco. Vacaciones, né? Para quê? Férias para quê, né, gente? Vamos estudar, né? Vamos estudar que a era de Splachno tá logo ali, né? Fungando no cangote. Bueno, pessoal presente aí, me surpreendendo até, né? E aí, Cleverson, como é que tá aí? Tudo tranquilo? E o frio? Tranquilo? Aqui continua na mesma, cara, no mesmo frio, né? Amanda, Vitória, bem-vindos aí, Maurício também. Quem mais que está com a gente aí? Maria Paula, muito bem. É, Bruna, acho que não esqueci de ninguém, ou se eu esqueci do nome de alguém, todos bem-vindos aí, tá? Bueno, gente, vamos ver a irrigação hoje, tá? A parte de irrigação abdominal, um pouquinho da torácica também, tá? Essa aula eu vou deixar gravada, depois eu vou disponibilizar ela para vocês. É uma aula que já está no Drive, claro, e é uma das aulas que eu classifico como das mais importantes de Splachno, tá, gente? Porque pega bastante coisinha aí que cai em prova. Bueno, tudo começa aqui na artéria aorta, então, tá? E a gente vai ver com detalhes aí essas artérias aí e tal, e se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só chamar, de preferência no microfone, tá? Para não precisar ficar saindo aí, entrando no chat, por aí vai. Então, de preferência, se quiser ativar o microfone e perguntar, fica à vontade aí. Bueno, então vamos dar uma olhadinha aí nessas artérias e venas de esplacnologia, tá? Mais precisamente abdômen e um pouquinho de tórax. Aqui a gente vai ver, além dessa irrigação aí, da região tóraco-abdominal, principalmente abdominal, a gente vai ver anastomose portocava, depois vamos ver a vena porta, sistema ácigos e hemiácigos e por aí vai, tá? Coisinhas aí que já estão rolando aí pela faculdade, onde os professores já falaram que vai cair, vai ser tomado e a gente precisa entender bem. Vamos começar pela aorta, então, gente. Artéria aorta, artéria mais calibrosa, mais grande, mais importante. Eu costumo dizer a mãe de todas, né? Tá aí a artéria aorta, bueno. Sai dali do ventrículo esquerdo, ok? Com a missão de levar sangue oxigenado, então, para todo o nosso corpo, praticamente. Finaliza ali por L2, L3 ali, tá? Aqui embaixo. Ela vai dar suas ramas terminais, que são as ilíacas, ilíaca direita, ilíaca comum esquerda. E nesse caminho, ela vai dando as suas ramas, tá bom? Então vamos do começo aqui, ó. Vamos tirando as ramas da horta aqui, a horta ascendente. Nós temos duas ramas que são coronária direita, coronária esquerda, alguns chamam de ali, coronária anterior e posterior, né? Vamos colocando aqui então para a gente entender e para a gente não se perder, a gente vai escrevendo também e aí fica bem completinho aí o nosso resumo, tá? Então vamos lá. Aorta ascendente, coronária direita e coronária esquerda. Aqui a gente escreve um pouco em português, um pouco em espanhol, um pouco em portunhol e tá valendo, tá? Então essas são as ramas da aorta ascendente. Basicamente vai irrigar o coração, já vimos esse conteúdo, né? Irrigação do coração. Então a gente parte para a aorta descendente. A aorta descendente, pessoal, ela é dividida em duas porções, tá? Então eu vou ter a aorta descendente torácica, tá? E a aorta descendente torácica, ela é acima do diafragma,
E eu vou ter a aorta descendente abdominal, que é abaixo do diafragma, tá? Eu estava esquecendo de algo importante, né? Antes da aorta descendente, vamos para o cadeado da aorta, tá? Cadeado da aorta, aqui, ó, cadeado de la aorta, ou arco aórtico, tá? Antes da aorta descendente. Então, a aorta, basicamente, ela tem três porções, uma porção ascendente, o cadeado da aorta e uma porção descendente. A porção descendente, sim, vai ser dividida em torácica e abdominal. Bueno, já vimos as ramas da aorta ascendente, que são coronária direita e coronária esquerda. Ramas do cadeado da aorta. Eu tenho o tronco bracocefálico, tronco aórtico bracocefálico direito, tronco bracocefálico direito, tá? E do lado esquerdo, você sabe que eu tenho a artéria. Agora me fugiu o nome, a que vai subir ali, como é que sobe lá? Carótida, carótida comum esquerda e também a subclávia esquerda. Bueno, essas são as ramas do cadeado da aorta, tá bom? Vamos colocar ele do lado da ascendente aqui, para a gente não confundir, e aí a gente já tem um quadro mais ou menos dessa forma aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar aqui o tronco bracocefálico direito, ok? Tá nascendo aqui. O tronco bracocefálico direito é nada mais, nada menos do que tá saindo junto ali, né? A subclávia e a carótida direita, elas saem juntas no lado direito, então a gente tem aqui o tronco bracocefálico direito. Bueno, aqui, ó. E aí tem, aqui eu tenho a subclávia e aqui eu tenho, então, a carótida comum direita subindo, certo? Bueno. Deixa eu tirar aqui que ficou uma mais aqui. Aqui, agora sim. Aqui eu tenho o tronco. Eu tenho o tronco bracocefálico direito, onde vai sair, agora sim, a carótida. Subindo aqui, ó, para o cérebro e a subclávia indo para o braço. Bueno, do lado esquerdo eu tenho a carótida subindo já direto, lado esquerdo, tá? E aí eu tenho a subclávia saindo direto do arco aórtico, tá? Até então, a gente está vendo as ramas da aorta. Vamos para a aorta agora descendente. A aorta descendente, a gente pode dividir ela, como eu disse, vamos fazer o diafragma aqui, ó. Vamos fazer o diafragma aqui. Vamos fazer o diafragma mais ou menos uma linha aqui assim, ó. Tá? Aqui seria o diafragma, tá, pessoal? Aqui seria o diafragma. Bueno, aqui é o diafragma, e aí eu vou ter a aorta descendente torácica e a aorta descendente abdominal. A aorta torácica, ela tem algumas ramas importantes que a gente não pode deixar de ver. A aorta torácica, ela vai ter ramas viscerais, e a gente vai ter ramas que a gente chama de parietales. Viscerales, gente, são aquelas ramas que vão para as vísceras. Então, as ramas viscerais, vamos fazer aqui, ó, as ramas viscerais, por exemplo, eu vou ter as ramas viscerais ali, as bronquiales, não sei se vocês lembram, as bronquiales, elas vão irrigar os pulmões, tá? Ó, ramas bronquiales, vai sair aí, né, uma de cada lado, tá? A gente vai ter as artérias esofágicas, bueno, saindo aí, eu tenho algumas dezenas de esofágicas, né? Eu tenho as mediastínicas, vamos tirar aqui as mediastínicas, e eu tenho as pericárdicas, tudo ramas que vão estar irrigando aqui as vísceras do nosso, principalmente ali a parte do mediastino
E claro, tem também dos pulmões ali, que são as artérias bronquiais, né? E aí eu vou ter as artérias parietales. As artérias parietales são as intercostales, tá? Elas vão sair, vão se localizar ali entre as costelas. Tem a subcostal, que é a bem de baixo, que vai estar embaixo da última costela, tá? E tem uma artéria bem importante, rama da torácica, da aorta torácica, tá? Descendente, que é, eu vou desenhar ela aqui para tu entender, ó. Frênica superior, ela faz isso aqui, ó, tá? Frênica, ela nasce da aorta e vai até o diafragma, tá? Lembrando que essa linha aqui a gente fez como se fosse o diafragma. Então, a frênica superior, tudo que tem a ver com frênico, tem a ver com diafragma, ela é rama da aorta descendente torácica. Então, vamos fazer aqui, ó, descendente torácica. Agora sim, tá? Aí eu vou dividir em ramas. Viscerales, quem são elas? Ramas viscerales? Eu tenho as bronquiales, tá? As esofágicas, as mediastínicas e as tímicas, ok? Basicamente aí, pericárdicas também eu tinha falado, né? Pericárdicas, ok? São as ramas viscerales da aorta torácica descendente. E aí eu tenho lembra das parietales, vão para as paredes, né? Parietales. Então, tu vai lembrar do quê? Das artérias intercostales, vai ali para perto das costilhas, né? Tem a subcostal, que é abaixo da última costilha, e as frênicas superiores. Atentem para as frênicas superiores, gente. Por quê? Por que que eu dou uma ênfase nas frênicas superiores para você? Porque eu vou ter frênicas superiores e frênicas inferiores. E as inferiores, elas nascem da aorta abdominal. E as superiores, elas nascem da aorta torácica, tá? Então, aqui eu tenho as artérias, ramas da aorta torácica, da parte descendente torácica. Bueno, e agora vamos ao principal foco da nossa aula, que é a irrigação abdominal. Até agora a gente viu, digamos assim, coisas que a gente já tinha visto, né? Artérias do tórax ali do cadeado da aorta, enfim, aorta ascendente. Agora sim nós vamos ver o principal foco da nossa aula, que é a aorta abdominal. Então anota aí, a aorta abdominal ela tem 8 ramas, tá? 8 ramas. E é muito comum numa prova oral da Barcelol o pessoal perguntar literalmente dessa forma: me descreva a aorta abdominal. Essa pergunta ela bem comum, tá? Entre as perguntas aí que o pessoal faz. Tive um aluno ano passado até que falou assim: bah, André, tu acredita que a última aula que eu vi tua antes de ir para oral foi irrigação abdominal? Anotei ali. Cheguei na prova oral, me descreva a aorta abdominal. Eu taquei ali as 8 ramas, falei sobre o tronco celíaco ali e tal. Deu tudo certo, aprovação e tal, enfim. Por quê, gente? Porque é um conteúdo importante. Essa parte de artérias e venas aqui do abdômen é um dos top 5 aí da esplaquenologia, tá? Então vamos lá. A aorta abdominal, ela tem 8 ramas, tá? Ela vai ter ramas laterais, ramas parietais também, só que as laterais, a gente vai ter aí ramas que vão aí para essa parte aí mais lateral, como a gente diz, né? As laterais, elas sempre são em duas. Imagina o que eu tenho dos dois lados do abdômen, eu tenho artérias abdominais. Por exemplo, eu tenho artérias laterais. Eu tenho 2 rins, por exemplo, um de cada lado. Então, vai sair da aorta 2 artérias renais. Eu já sei que são artérias laterais, tá? Eu vou ter artérias anteriores que saem para frente e eu vou ter artérias parietales que vão também, tá?
para, de alguma maneira, para uma região mais superficial, para uma região mais de parede do abdômen, tá? Então, vamos desenhar elas aí. Anota aí, gente, de cima para baixo, de superior a inferior. Eu vou escrever elas aqui, depois eu vou desenhar elas, tá? Então, vamos lá. Descendente abdominal. Aorta descendente abdominal. Então, de cima para baixo, de superior a inferior, eu tenho a artéria frênica inferior, inferior, tá? Depois eu vou ter o tronco celíaco, talvez uma das principais artérias aí para serem estudadas. Hoje a gente vai ver com detalhe. Eu tenho a capsular média, tá? Eu tenho a mesentérica superior. Eu tenho, já vou colocar aqui, ó, deixa eu voltar aqui, ó, frênica inferior. Frênica inferior, ela é uma rama, vamos botar aqui, ó, anterior. Ela nasce na frente, tá? O tronco celíaco, ela é uma rama anterior também, nasce na frente da horta. Capsular média é uma rama lateral. Por que capsular média é uma rama lateral? Lateral. Porque capsular tem a ver com as glândulas suprarrenais, tá? Capsular média. Depois nós temos ainda uma capsular superior e uma inferior, nós vamos ver de onde vem. Não vem direto da horta. Essas aqui estão saindo da horta, tá? Então tem a capsular média, tem a mesentérica superior, que é uma rama anterior, nasce na frente, tá? Mesentérica superior, tem as renales, são ramas laterales, tá? Tem as gonadales, que são ramas laterais também, que são das gônadas, tá? Tem a mesentérica inferior, que é uma rama anterior, nasce na frente da horta, e tem as lumbares, que são as únicas ramas posteriores da horta abdominal. Então, aqui agora você vai entender como funciona, como elas estão dispostas, tá? Então, aqui você tem as 3 porções da horta, sendo que a terceira porção ela é dividida em 2. Gente, quem são as frênicas inferiores? Olha aqui. As frênicas inferiores são artérias que vão sair da horta abdominal e vão lá para o abdômen, vão lá pro diafragma. Ó, frênica inferior saiu e foram lá pro diafragma. Não são 2, são várias, tá? Essas ramas aqui são ramas anteriores, saem na frente da horta e vão subir pro diafragma. Bueno? Então, frênica inferior tá aí. Tronco celíaco, por favor, liga uma luz aqui, muito importante que você compreenda que é esse tronco celíaco, tá? É uma rama anterior. Nós vamos depois desenhar só ele, tá? Imagina que tá nascendo uma artéria aqui, adelante aqui, ó. Fazer aqui uma artériazinha aqui, ó. Tronco celíaco, nasceu aqui para frente, ó. Nasceu para frente da horta o tronco celíaco. Bueno, muito importante. Irrigação do estômago, do pâncreas, do baço, parte do fígado, do odeno. Gente, tronco celíaco tá no top 3 das mais importantes aqui dessa aula, tá? Vamos ver se a terceira rama, capsular média. Então, a capsular média, eu tenho ela saindo aqui, ó. Capsular média, rama lateral tá saindo uma para cada lado aqui, ó, tá? Por quê? Porque ela vai para a glândula suprarrenal. Bueno, vamos desenhar aqui, ó, o nosso rim, ok? Desenhar o nosso rinzinho aqui do lado, ó. O rinzinho, né?
E aí, em cima do rim, eu vou ter a glândula suprarrenal. Vamos fazer a glândula suprarrenal aqui, ó, de amarelinho ali, ó. Bueno, e a artéria capsular média, ela vai sair direto da aorta para te ver a importância que tem a glândula suprarrenal e ela vai irrigar, então, essa glândula, tá? Bueno, aqui embaixo eu tenho o rim, né? Vamos dar uma pintadinha no rim aqui, ó. Não vou fazer dos dois lados, tá? Só do lado esquerdo aqui para você entender. Capsular média, bueno. Mesentérica superior. Mesentérica superior, artéria importantíssima. Ela vai nascer mais ou menos aqui, ó, onde eu tô puxando ela, e ela vai até a fossa ilíaca direita, mais ou menos. Aqui, ó, um pouquinho para cima aqui. Essa é a posição dela, mesentérica superior. Ela nasce e ela vai descender oblíqua hacia abajo, hacia afuera, abajo, afuera e oblíqua, tá? Mesentérica superior. Bueno, dale. Então aqui, ó, só para a gente não se perder, então, capsular média, tá? Capsular média. Aqui. Não ficou muito bem escrito ali, gente, mas acho que dá para entender, né, que é a capsular média, né? Agora sim, capsular média. Aqui, ó, capsular média, tá? Frênicas superiores. É bem importante entender essas frênicas aqui, que depois a gente vai usar elas para tirar outras artérias importantes, tá? Vamos pegar aqui, ó, tronco celíaco. Muito importante. Tronco celíaco, tá? Aqui. E agora, mesentérica superior. Nasce, vai de maneira oblíqua, abaixo, tá? Descendendo, abaixo, a la derecha e afuera. Ó, mesentérica superior. Não tem como não entender. Bueno, o que nos falta aqui? Renales. Vamos pegar as renales aqui, ó. Renales vai sair e vai direto pro rim, tá? Ali, ó. Renales, uma para cada lado, tá? Vou botar aqui uma para cada lado. Mas vou escrever só no lado esquerdo aqui para você entender que são as renales, tá? Renales. Renal esquerda aqui no caso, bem importante essa renal esquerda aqui também. Depois tem uma topografia que ela participa, muito importante, tá? Renales, uma direita e uma esquerda, tem dois rins, lógico. Gonadales, vamos pegar as gonadales aqui, ó. As gonadales, elas vão nascer e vão descender aqui, ó, lá nas gônadas. O que são gônadas, gente? No caso das mulheres, tem os ovários, direito e esquerdo, e no caso dos homens, os testículos. Então, são duas gonadales, tá? Uma vai para o lado direito e a outra vai para o lado esquerdo, tá? Duas gonadales. Bueno, ramas laterais. Bora escrever aqui, ó, gonadales, tá? E artérias importantíssimas também, vão participar de bastante coisa importante aí, tá? Por fim, a mesentérica inferior, ó, mesentérica inferior, muito importante também. Pegar ela um pouquinho abaixo das gonadales aqui, ó, vamos puxar ela aqui, ó, tá? Mesentérica inferior. Vamos escrever aqui, ó, mesentérica inferior. Atenta e escreve aí se quiser, que mesentérica também tem outro nome, tá? É mesaraica. Mesentérica superior nasce em cima e se dirige à direita. Mesentérica inferior nasce um pouco abaixo das gonadales e se dirige até a esquerda, tá? E por fim, as lombares. As lombares são artérias que vão para trás aqui, tá? Vou fazer aqui as lombares, ó. Bueno. E aí, a gente tem aí
todas as artérias da artéria aorta, tá, gente? Então veja que aqui a gente esboçou praticamente a irrigação do corpo inteiro, né? Porque se tu observar aqui, ó, a artéria subclávia, ela vira axilar, que vira braquial, que vira radial e cubital, que vão dar os arcos palmares da mão, e assim a gente tem a irrigação de todo o membro superior, a partir da subclávia. Aqui, ó, as carótidas, elas vão subir, vão entrar no crânio e vão formar aquilo que a gente conhece como polígono de Willis, tá? Junto com as vertebrales ali, e aí a gente tem irrigação de neuro, do crânio. E abaixo aqui, a partir da aorta ascendente, tronco, a aorta descendente, torácica e abdominal, a gente tem aquilo que a gente conhece como a irrigação de esplaquinologia, tá? Ainda de locomotor, a gente tem aqui embaixo, ó, as ramas terminais da aorta, que são as ilíacas, comum, direita e esquerda, né? A ilíaca se bifurca em interna e externa, a externa vira femoral, que vira apoplítea, que vai se bifurcar em tibial anterior e posterior. A posterior vai para baixo do pé, vai dar as artérias lumbares, as artérias plantares, perdão, e vai formar o arco inferior. E a tibial anterior vira pédia, que vai formar o arco superior. Então, aqui a gente tem o resumo da irrigação do corpo inteiro, tá? Não tem muito segredo, claro. Tem os nomezinhos certos, onde elas nascem, origem, né? Tudo certinho sobre essas artérias. Mas se você entendeu esse todo, você começa a compreender a irrigação geral do nosso corpo. Bueno, gente, alguma pergunta até aqui? Entenderam? Deu para compreender certinho as artérias aqui, onde elas nascem na aorta? Aula Zoom é uma beleza que todo mundo participa, né? Todo mundo fala, né? Cada um quer falar antes que o outro, é uma beleza, né? Me ajudem a eu pensar que não estou falando sozinho. Entenderam essa parte aí, gente? Alguma pergunta? Eu entendi. Também. Bueno, 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 bueno. Anotem essas artérias, a ordem delas. Se tu chega no moral na final e pergunta a aorta abdominal, tu tem que responder dessa maneira. A aorta abdominal tem 8 ramas. E de cima para baixo elas são classificadas dessa maneira. Daí tu vai, frênica inferior, tronco celíaco. E tu vai falando, a frênica inferior, ela irriga o diafragma e é uma rama anterior. Tronco celíaco irriga ali a parte do estômago, pega ali duodeno, pâncreas. Agora nós vamos ver o tronco celíaco. E aí tu vai dizer que é uma rama anterior. Capsular média, uma rama lateral, vai para as glândulas suprarrenais. Mesentérica superior é uma rama anterior, descende abaixo, a lareretia, tá? Oblíqua. Renales, uma de cada lado, vai para os rins. Gonadales, aí tu vai falar que desce para as gônadas, uma de cada lado também. Mesentérica inferior, desce hacia a esquerda, oblíqua, e as lombares são posteriores, tá? Bueno, vamos ver o tronco celíaco, tá? Tronco celíaco, muito importante. Vou desenhar o estômago aqui, ó. Aqui eu tenho estômago. Aqui para alguns acho que eu já desenhei, já fiz o tronco celíaco, né? Acho que nós já fizemos em alguma aula ou outra, mas não custa nada a gente fazer de novo, tá? Aqui é o nosso estômago, aqui é o duodeno, primeira, segunda, terceira, quarta porção, tá? Quarta porção dele duodeno. E daí aqui para baixo a gente tem, que a gente conhece como de Junewilliam, e depois o intestino grosso, né? Depois a gente faz aí se for preciso, o intestino grosso, tá? Aqui o esôfago abdominal, né? Esôfago distal. Então vamos lá. Vamos fazer o tronco celíaco aqui, bem importante também. Vamos passar a aorta aqui mais ou menos, tá? Aqui é a aorta abdominal então, tá, gente?
Então, dessas ramas da aorta, anota aí as três principais. Quem são as três principais? Tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior. Tronco celíaco, mesentérica superior e mesentérica inferior. Tronco celíaco nós vamos ver agora, tá? Depois a gente vai pegar o PowerPoint, vamos ver algumas imagens ali, e aí a gente vai ver as mesentéricas também. Aqui eu tenho a aorta abdominal, então, e aqui eu tenho o tronco celíaco. Quer ver? Vamos fazer o tronco celíaco aqui, ó. O tronco celíaco está nascendo basicamente aqui assim. Esse é o tronco celíaco, tá? O tronco celíaco nasceu. Pergunta de prova: quais são as ramas do tronco celíaco? Então, eu tenho basicamente três ramas do tronco celíaco, tá, gente? Três ramas. Quais são elas? Então, aqui tem uma que se chama gástrica esquerda, eu tenho a outra que se chama esplênica, tá? E eu tenho a outra que se chama hepática comum. Então, vamos fazer aqui as três ramas. Vou puxar aqui umas ramas, não vou fazer muito calibrosas essas ramas aqui, tá? Vamos fazer mais finas. Aqui, ó. Gástrica esquerda, esplênica e hepática comum, tá? É bem importante tu saber o nome dessas gástrica esquerda, tá? Gástrica esquerda é muito importante tu saber o nome dessas ramas, isso aqui é pergunta de choice, tá, galera? ¿Cuál de las siguientes ramas abajo no es rama del tronco celíaco, o es rama del tronco celíaco? Então tem que saber isso aqui. Bueno, então aqui eu tenho a esplênica, tá? Esplênica, sinuosa, tá por detrás do estômago, tá? E aqui eu tenho a hepática comum, tá? Rama hepática comum. Quais são as três ramas do tronco celíaco? Gástrica esquerda, esplênica e hepática comum. Atenta, porque a gástrica esquerda tem um outro nomezinho que aparece em prova, que é coronária estomáquica, tá? Não te olvides deste nome, coronária estomáquica, também conhecido como gástrica esquerda. Bueno, então aqui, o que eu vou explicar agora para você serve para descrever a irrigação do estômago, principalmente, baço, pâncreas, duodeno e parte do fígado, tá? Então a gástrica esquerda, ela nasceu do tronco celíaco, ela vai se dirigir hacia riba, hacia a esquerda, e ela vai chegar mais ou menos aqui em Cárdias, tá? Só que antes dela chegar em Cárdias, ela vai dar uma rama. E essa rama se chama hepática acessória, tá? Hepática acessória. Bom, você lembra da irrigação do fígado, aonde falamos que o fígado, vamos fazer o fígado aqui, ó, mais ou menos, é por aqui o fígado, ó, tá? Não ficou muito bem desenhado esse nosso fígado aqui, mas engana a torcida, né? Tá? O fígado. Você lembra que o fígado ele recebe irrigação da vena porta, irrigação que é a funcional, né? E a irrigação nutrícia tem a artéria hepática própria, que nós vamos ver daqui a pouco, e tem duas hepáticas acessórias. Uma delas sai da gástrica esquerda, essa aqui, tá? A hepática acessória saiu e entrou no fígado. Bueno, o que mais que eu tenho de artéria aqui da gástrica esquerda? A gástrica esquerda, ela vai chegar aqui em Cárdias, mais ou menos, ela vai fazer isso aqui, ó, ela vai fazer a volta e ela vai andar pela curvatura menor do estômago. E ela vai se encontrar com a gástrica direita. A gástrica direita vem aqui e se anastomosa com a gástrica esquerda, tá? Já vamos ver de onde vem a gástrica direita. Então, a gástrica esquerda, antes dela fazer esse trajeto na curvatura menor, ela vai dar algumas artérias nessa região aqui, ó, tá? E esse nomezinho dessas artérias aqui é interessante. Como é que se chama essas artérias aqui? Esôfago
cardiotuberositárias anteriores, tá? Se quiser anotar aí, esôfago cardiotuberositárias anteriores, ramas da gástrica esquerda, esôfago porque vai ter ramas para o esôfago distal, cardio porque vai ter ramas para cárdias, o esfíncter funcional do estômago, tuberositárias porque essa parte do estômago aqui em cima, o nome dela é tuberosidade maior, anteriores porque estão adelante. Fechou? Esôfago cardiotuberositárias anteriores. Atenta porque vai ter as esôfago cardiotuberositárias posteriores, ramas da esplênica. As esôfago cardiotuberositárias anteriores são ramas da gástrica esquerda. Bueno, gente, então vamos lá. A gástrica esquerda nasceu do tronco celíaco, se dirigiu hacia arriba, hacia a esquerda, em direção a la cárdias. Antes de chegar em cárdias, deu a hepática acessória, que vai entrar no fígado. A gástrica esquerda deu as esôfago cardiotuberositárias anteriores. E aí sim ela deu a volta, fez a voltinha e vai irrigar a curvatura menor do estômago junto com a gástrica direita, tá? Junto com a gástrica direita. Pergunta de prova, aqui ó, gástrica direita, tá? Gástrica direita, então está aqui. Pergunta de prova, quem irriga a curvatura menor do estômago? Gástrica esquerda, rama do tronco celíaco, mais a gástrica direita, que nós vamos ver de onde ela vem agora, tá? Essa é uma pergunta de prova choice, quem irriga a curvatura menor do estômago, tá? Vamos ver de onde vem a gástrica direita? Ó, a hepática comum, que é a segunda rama do tronco celíaco, ela vai dar aqui, ela vai se bifurcar, a hepática comum, vai se bifurcar em hepática própria. Olha a hepática própria, que faz parte do pedículo hepático, ó, a hepática própria entra no fígado, tá? Lembra que ela vai ali dentro do fígado, ali vai se bifurcar, depois vai dar as 4 ramas, junto ali com a vena porta e tal. Então, a hepática própria está aqui, tá? Hepática comum se bifurcou em hepática própria e gastroduodenal, artéria gastroduodenal. Bueno, vamos anotar aqui, ó, hepática própria, tá? Hepática própria, bueno, própria e artéria gastroduodenal. Presta atenção nos nomezinhos, gente. Se a artéria se chama gastroduodenal, quer dizer o quê? Que ela vai dar artérias para o estômago e para o duodeno. Simples assim. É gastroduodenal o nome dela, tá? Então vamos lá. Quais são as ramas terminais da hepática comum? Hepática própria, que entra no fígado, e gastroduodenal. Bueno, vamos responder da onde vem a gástrica direita. Olha aqui, ó, da onde é que eu vou tirar a gástrica direita, ó. Ó. Ela é rama da hepática própria. E ela vem aqui, ó. E se anastomosa com a gástrica esquerda, formando a irrigação da curvatura menor do estômago, tá? Galera, o estômago, ele não tem pedículo. O estômago não tem ilho. Por quê, André? Porque o estômago é cheio de comida, não tem como eu ter um buraco ali no estômago entrando e saindo artéria. A irrigação do estômago, então, ela é diferente. É diferente de entrar uma artéria igual entra no fígado, igual entra no pulmão. Não tem pedículo no estômago, simplesmente tem artérias na volta dele ali irrigando ele, tá? Então, como é que está irrigada a curvatura menor do estômago? Gástrica esquerda, rama do tronco celíaco, e gástrica direita, rama da hepática própria, que é rama da comum, que é rama do tronco celíaco. Listo? Tudo vem da horta. Bueno, o que a gente precisa do estômago, então? Irrigar a curvatura menor e irrigar a curvatura maior. Vamos irrigar a curvatura maior agora? Bueno, antes de irrigar a curvatura maior, deixa eu desenhar um outro órgão aqui, que é esse baço aqui, ficou meio quadrado, né? Aqui, ó. Bueno, o baço, né? O baço, tá aqui o baço. Continua meio quadrado, mas tá valendo, é o baço, tá, gente? Vamos ver a irrigação, então, da curvatura maior do estômago.
Eu tenho a esplênica aqui, ó, que ela é sinuosa, ela é posterior no estômago, então a esplênica, tudo que tem a ver com o nome esplênico tem a ver com baço, a artéria esplênica, ela vai dar as esôfago-cardio-tuberocitárias posteriores, tá? Esôfago-cardio-tuberocitárias posteriores, bueno. Deixa eu lembrar aqui, esôfago-cardio-tuberocitárias posteriores. Eu não sei quem tem o apunte aberto aí, quem puder me ajudar. Existe um outro ramo da esplênica. Eu estou tentando lembrar se o nome é ramos curtos ou ramos retos. Alguém tem aí que possa me ajudar, gente? Anotado aí de alguma aula que eu dei aí. Rama da esplênica, é ramos curtos ou retos? Alguém? Deixa eu ver se eu encontro aqui no PDF para não dar informação errada para vocês. No PDF aqui do Drive, deixa eu ver aqui onde está o PDF. É curtos, é curtos. Tá na tabelinha das ramas ali da esplênica, tá? Então a esplênica vai dar as esôfago-cardio-tuberocitárias, ó, esôfago-cardio-tuberocitárias, eu vou botar aí ECT, tá? Esôfago-cardio-tuberocitárias posteriores e ramos curtos, tá? E ramos curtos são ramos da esplênica. Agora presta atenção que nós vamos irrigar a curvatura maior, tá? A curvatura maior. A esplênica, ela está se dirigindo até o baço e ela vai dar suas ramas terminais, que é a polar superior, polar superior e a polar inferior, tá? Ambas vão estar entrando no baço, só que a polar inferior, ela vai dar a gastroepiploica esquerda. Anota aí o nome dessa artéria, galera. Aqui, ó, peraí. Aqui. Gastroepiploica esquerda, tá? Gastroepiploica esquerda. Tá aqui ela, ó. Bueno. Gastroepiploica esquerda. Eu vou fazer uma seta aqui para te entender que a gastroepiploica esquerda é essa aqui, tá? Gastroepiploica esquerda é essa artéria aqui. Rama de quem? Rama da esplênica. Tu não precisa dizer que ela é rama da polar inferior. Se tu disser que é rama da esplênica, tá ok, até porque muitas vezes ela sai direto da esplênica, tá? Então, a gastroepiploica esquerda se anastomosa com a gastroepiploica direita e ambas vão irrigar a curvatura maior do estômago. Então, vamos lá, quem irriga a curvatura maior do estômago? Gastroepiploica esquerda e gastroepiploica direita, tá? Gastroepiploica direita irriga a curvatura maior do estômago. Ah, André, como é que eu vou decorar esse nome, gastroepiploica? Bom, tu lembra que gastro é estômago e epiploica, tu lembra que tem um epiplom aqui, lembra do epiplom maior? Gastroepiploica esquerda, tá entre o estômago e o epiplom maior, simples assim, tá? Bueno, da onde vem a gastroepiploica direita, galera? Lembra da gastroduodenal aqui? A gastroduodenal, eu falei que dava rama pro duodeno e outra pro estômago, né? Então aqui, ó, gastroepiploica direita saiu da gastroduodenal, tá? Bueno. E assim, dessa forma, nós temos toda a irrigação do estômago, tá? Irrigação do fígado, já explicada aqui também, da onde vem. Irrigação do baço, do esôfago distal e também do pâncreas, parte da irrigação do pâncreas, por quê?
Porque o pâncreas, se tu perceber, ele tá aqui assim, ó. Ele tá aqui assim, o pâncreas, ó. Pera aí, tá aqui, ó, o pâncreas. E se o pâncreas está aqui, ele é irrigado principalmente pela esplênica, também mesentéricas, aí por aí vai, tá? Então, gente, é muito importante tu entender como funciona essa irrigação aqui do tronco celíaco para explicar muita coisa aqui do abdômen. Compreenderam, pessoal? Deu para pegar aí a irrigação do tronco celíaco? Seguimos adelante. Então, vamos pegar umas imagens aqui do PowerPoint para a gente se localizar. Já deu para entender bem aqui desenhando, tá? Eu gosto de desenhar porque daí alguns vão acompanhando, desenhando junto, e aí dá para pegar bem aqui. Vamos dar uma olhada no PowerPoint aqui, para a gente se localizar e ver o que nos falta aqui para irrigação abdominal, tá? Vamos lá. Aqui. Me confirme se o PowerPoint está na tela e está passando, por favor. Artéria aorta aqui, ó. Vamos ver a artéria aorta, ascendente, cadeado e aorta descendente. Esse aqui é o PowerPoint da aula, tá? Que está gravado. Tá passando aí, gente, na tela? Me confirme, por favor. Às vezes... Sim. Tá. Ramas colaterais da aorta abdominal tá aqui. A gente viu uma por uma da onde saem, tá? Vamos confirmar na imagem aqui no desenho, aqui, ó. As frênicas superiores, tá? Frênicas superiores. Aqui o tronco celíaco. Ó, tronco celíaco, gástrica esquerda, esplênica e a hepática comum. Capsular, tá aqui, ó, capsular média. Aqui eu tenho a mesentérica superior, ó, lado direito aqui, ó, saindo, ó, essa grossa aqui, ó, saindo, ela vai para o lado direito, só que ela tá cortada aqui, tá? Renal esquerda, renal direita. Gonadales, as gonadales saindo aqui, ó. Deixa eu ver onde é que tá as gonadales. Tá, aqui, ó. Essa aqui, fininha, ó. Lá nas gônadas, vai lá embaixo nas gônadas. Mesentérica inferior, essa aqui, sai para a esquerda, ó. E as lombares são as de trás lá que vão para a coluna, tá? Bueno, aqui uma imagem do Néter para te se localizar também, tudo que a gente desenhou, tudo que a gente fez aqui. Aqui o tronco celíaco, tudo que a gente desenhou e fez também, ó, a gástrica esquerda, a esplênica, ó, passando por detrás, a hepática comum, a hepática própria, aqui saindo a gástrica direita, se anastomosando com a esquerda, aqui, ó, gastroepiploica esquerda, se anastomosando com a direita saindo da gastroduodenal, tá, gente? Então, assim, ó, tudo conforme manda o figurino para que tu possa entender, desenhar, memorizar todas essas artérias importantíssimas, tá? Bueno, vamos ver algumas outras artérias importantes, das 8 abdominais ali, as ramas abdominais da aorta, as 3 principais já falei, né? Tronco celíaco, top 1, e depois top 2, top 3 é mesentérica superior e mesentérica inferior. A mesentérica superior e inferior, a gente já viu um pouco delas nas aulas de intestino delgado e grosso. Agora a gente vai ver o que a gente não viu naquelas aulas, tá? Caso você não viu essas aulas, presencial ou no drive gravado aí que você tem, você nos contacta né, posso tirar alguma dúvida e tal, mas caso você não tenha visto, você volta, entra no drive ali e assiste. Bueno, a mesentérica é importante tu entender, a mesentérica superior, ela tem 4 porções. Ela tem uma porção retropancreática, que ela está por detrás do pâncreas. E nessa porção retropancreática, ela participa do quadrilátero de Roy e ela faz parte do compás aórtico mesentérico, tá? Gente, o que é o compás aórtico mesentérico? É isso aqui, ó, é a pinça vascular. Pinça vascular. Imagina, deixa eu voltar aqui no Paint, tá? Pinça vascular. Eu vou desenhar para ti aqui, entender o que é a pinça vascular. Acho que eu até vou usar o mesmo desenho, né? Aqui, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui tá meio pequeno. Pinça vascular. Vou fazer outro desenho aqui. Aqui, ó, eu tenho a aorta. Ó, aqui eu tenho a aorta, tá?
para te entender o que é pinça vascular, porque vai aparecer isso aqui na choice. Sempre eles perguntam quais os componentes da pinça vascular ou do compás aórtico mesentérico, é a mesma coisa. Então aqui eu tenho a aorta e aqui eu tenho a mesentérica superior saindo. Tá? Bueno. Entre a aorta e a mesentérica superior, eu tenho uma vena importantíssima, aqui, ó, chamada vena renal esquerda, tá? Ó, vena renal esquerda. Bueno, essa é a vena que participa do compás aórtico mesentérico. Então, na prova, tu vai responder o seguinte: quem participa do compás aórtico mesentérico? Deixa eu botar aqui para tu entender. E aí, aqui, ó. Exatamente assim que tá o compás aórtico mesentérico. Ó, tá pinçando. É duas artérias pinçando uma vena. Duas artérias pinçando uma vena. Na prova pergunta assim, ó. Quais componentes do compás aórtico mesentérico ou pinça vascular? Geralmente eles perguntam pinça vascular por quê? Porque aorto mesentérico já entrega a aorta e a mesentérica, né? Então a pinça vascular é artéria aorta, artéria mesentérica superior e vena renal esquerda. Ok, pessoal? Vena renal esquerda. Talvez você está perguntando assim, André, a mesentérica superior não vai para o lado direito? O que a vena renal esquerda está fazendo aí do lado direito? Bueno, vamos lembrar que no lado esquerdo aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho a vena cava inferior, tá? E a vena renal esquerda, ela vai no lado esquerdo, por quê, pessoal? Porque ela vai drenar, ela vai desembocar na vena cava inferior. É por isso que a vena renal esquerda acaba indo para o lado esquerdo, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó, a vena cava inferior, tá? Vena cava inferior, e aqui eu vou desenhar de novo a artéria mesentérica superior, é exatamente aqui que a gente tem a pinça vascular, entendeu? Então, a resposta a essa pergunta, que sempre cai em choice, é artéria aorta, mesentérica superior, artéria mesentérica superior, tá, galera? Porque existe a vena mesentérica superior, tá? Quem participa do compás é a artéria. Deixar claro que é a artéria mesentérica superior. E vena renal esquerda. Isso aqui é uma pergunta de choice. Isso aqui é uma pergunta de choice, sim ou sim, e tu tem que saber, tá? Bueno, vamos voltar lá para o PowerPoint. A gente vai ficar alternando aqui entre o PowerPoint e o desenho, porque eu prefiro desenhar aqui muitas coisas, porque daí tu entende, né? Tu desenha junto aí, enfim, e aí consegue entender melhor. Vamos lá, mesentérica superior, então, ela está participando do quadrilátero de Roy, compás aórtico mesentérico, na porção retropancreática. Na porção pré-duodenal, ela deixa sua impressão mesentérica na terceira porção do duodeno. Importante essa informação. Na porção mesentérica, ela se introduz no mesentério para viajar em seu espessor e ela termina lá embaixo, no ângulo iliocólico, tá? Essa é a mesentérica superior. Aqui tem a pinça vascular, bueno. Vamos ver se aqui, ó, a gente está enxergando a pinça vascular aqui. Olha aqui, ó, mesentérica superior, lá atrás a aorta e aqui passando a vena renal esquerda. Galera, aqui eu tenho o quadrilátero de Roy. Quadrilátero de Roy, alguns chamam quadrilátero de Hugh, tá? Então anota aí limites do quadrilátero de Roy ou de Hugh, não sei como eles vão escrever na prova, um desses dois nomezinhos. Limite superior. Eu tenho aqui
ao tronco esplenomesentérico. Anota aí, limites superiores e tronco esplenomesentérico, tá? Limite inferior, vena renal esquerda, é a que passa entre a aorta e a mesentérica superior. Limite superior, tronco esplenomesentérico. Limite inferior, vena renal esquerda. Limite direito, do lado direito, eu tenho a vena mesentérica superior. Não confunda. Ó, esse quadrilátero aí é um quadrilátero, já escreve aí, quadrilátero venoso. Então, tudo que eu falar de limite aqui é vena. Quadrilátero venoso de Roy. Quadrilátero venoso de Hogue, tá? Superior, tronco espleno-mesentérico. Inferior, vena renal esquerda. Direito, vena, o que eu tinha falado? Mesentérica superior. Esquerdo, vena mesentérica inferior, tá? Mesentérica superior, mesentérica inferior, tronco espleno-mesentérico e vena renal esquerda. Quadrilátero de Roy, quadrilátero venoso. Veja que a gente já está vendo artéria e vena junto aqui, dependendo de onde a gente passa, né? Ramos colaterais da mesentérica superior. Eu tenho ramo hepático, bueno, ramo hepático. O fígado é irrigado por vena porta, que é a irrigação funcional, e a irrigação nutrícia, eu tenho artéria hepática própria, que é da hepática comum ali, e eu tenho duas hepáticas acessórias. Uma já tiramos da gástrica esquerda e a outra sai daqui, da mesentérica superior, tá? Tem a pancreática inferior, a pancreático do adenal inferior, de Junilialis, cólica superior direita e esquerda, cólica, não, direita, esquerda não, direita, superior direita, superior inferior direita, tá? A esquerda vai sair da inferior. E a cólica média. Bueno, esses são os ramos colaterais da mesentérica superior. Artéria mesentérica superior, aqui está repetido, né? Está repetido. Bueno, repetido o slide. Então, a artéria mesentérica superior vai irrigar o fígado, parte do fígado, né? Cabeça do pâncreas. Já vimos a irrigação do pâncreas na aula anterior também. Duodeno, jejunum ileum, asas intestinais, metade direita del cólon, ciego, através dos ramos colaterais. Bueno, tá aqui ela, ó, galera, descendo, ó. Termina aqui no ângulo de... Qual é a rama terminal da mesentérica superior? A rama terminal, o nome é fácil, tá? Não, como é que é o nome? Nós estávamos dando risada na última aula lá. Iliobseco apendículo cólica. Artéria iliobseco apendículo cólica. Por quê? Porque ela dá uma rama para o ílion, duas para o ciego, biseca. Apendículo vai dar uma para o apêndice, iliobseco, apendículo, cólica, e uma para o cólon ascendente, tá? Mais conhecido como cólica direita, iliobseco, apendículo, cólica ou cólica direita, tá? Bueno, ou cólica inferior direita, né? Aqui, ó, cólica inferior direita ou iliobseco, apendículo, cólica. Vai dar 5 ramas, uma para o ílion, duas para o ciego, uma para o apêndice e uma para o cólon ascendente, tá? Rama cólica média, cólica superior direita e cólica inferior direita são todas da mesentérica superior. Bueno. Aqui, falando sobre cada uma, né? Arco de Riolano, caiu na prova o ano passado e provavelmente pode cair nesse ano também. Como está formado o arco de Riolano? Então, o arco de Riolano é uma anastomose entre as artérias mesentérica superior e inferior. Arco de Riolano, veja que a superior está aqui, indo para a direita, a inferior está aqui. E elas vão dar as cólicas superior, esquerda e direita. Essas cólicas, superior, direita e esquerda, vão se anastomosar, formando o arco de Riolano, tá? Isso aqui é uma perguntinha que pode cair também, tá? Bueno, descendendo aqui, vamos ver o que mais que nós temos aqui no nosso PowerPoint? Mesentérica inferior, tá? Eu estou passando das mesentéricas, gente, que a gente não viu nas aulas anteriores, tá? Que a gente já viu em irrigação do intestino grosso, intestino delgado, já pegamos as mesentéricas. Então, agora eu estou passando o que faltou. A mesentérica inferior, então, ela nasce ali a nível da cara anterior, né? Da aorta abdominal,
a nível de L3, L4 ali, o que acontece? Ela vai se dirigir abaixo à esquerda. Bueno? O que eu tenho da cólica esquerda? Cólica esquerda superior, ela se bifurca. Tá. O que eu preciso saber? Ramos colaterais. Cólica esquerda superior, que é a que vai se anastomosar formando o arco de Riolano, e cólica esquerda inferior. Essa cólica esquerda inferior vai formar ali o arco das sigmoides, né? É bem importante. E ramo terminal. Isso aqui perguntam. Qual a rama terminal da cólica direita e qual a rama terminal da cólica esquerda? Ramo terminal da mesentérica superior, que vai para o lado direito, e ramo terminal da mesentérica inferior, que vai para o lado esquerdo. Eu, às vezes, chamo de mesentérica direita e esquerda, porque realmente uma vai para a direita e outra à esquerda, mas o certo é mesentérica superior e inferior. Então, o ramo terminal da mesentérica superior, galera, já vimos, né? É a ilha obseco apendículo cólica ou cólica inferior direita. Ramo terminal da mesentérica inferior é a hemorroidal superior. Tá? Essa aqui é a ramo terminal da mesentérica inferior. Hemorroidal superior ou simplesmente retal superior. Tá? Porque o reto é irrigado por 3 artérias, isso nós vamos ver na última aula também, que pega ali a parte da pelvis e tal. O reto é irrigado por 3 artérias, hemorroidal superior, médio e inferior. A superior vem da mesentérica inferior, tá? Bueno, é isso, tá? É isso sobre as artérias. Vamos ver um pouco de venas aqui. Perguntou alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas artérias aqui que a gente viu? Alguém tem alguma questão em que queira perguntar, gente? Esse é o momento, tá? Falei um pouco rápido, algumas coisas aqui, como eu disse, a gente já tinha visto, né, nas aulas anteriores. Mas essa parte aqui que a gente desenhou, que a gente explicou mostrando o desenho, acho que ficou bem claro aqui para todo mundo. Agora vamos ver um pouquinho da drenagem. Já vimos um pouco de venas, né? Aqueles quadriláteros ali, enfim. E agora vamos ver um pouco das venas. Venas do abdômen. Bueno, basicamente eu tenho vena cava inferior, para ver aqui com vocês. Vena ácidos e hemiácidos, anastomose portocava e vena porta. São esses 4 assuntos de venas. Não são muito extensos, né? Alguns minutos aí a gente finaliza. O que acontece? Vena cava inferior. Gente, a vena cava inferior, ela vai receber sangue de tudo que não é digestivo no abdômen. Lembra disso? Eu falei que tudo que é digestivo tem que passar por um filtro, passa pela vena porta, pelo fígado, para depois ganhar a circulação. Mas o que não é digestivo vai vir para a vena cava inferior, ou seja, venas renales, venas capsulares, que mais? Eu tenho ali as ilíacas comuns, tudo isso vem na vena cava inferior, tá? Então aqui, ó, recebe sangue da metade inferior do tronco, abdômen, pelvis, membros inferiores, metade inferior do tronco, abdômen, o que não é digestivo, tá? Pelvis, membros inferiores. Nasce a nível de L5, por detrás da artéria ilíaca primitiva direita, resulta da confluência de venas ilíacas primitivas direita e esquerda. Desemboca na aurícula direita, ó ela aqui, ó, grandona, recebendo as ilíacas, sobe, passa, perfura o diafragma, né? Lembra hiato da vena cava inferior, né? Perfura e entra na aurícula direita. Bueno, afluentes, o que chega nela? Ilíacas primitivas, tá aqui. Diafragmáticas inferiores, lombares e renales. Capsulares médias, genitales, ou gonadales também, né? E suprarrenales. Bueno. Suprahepáticas, perdão. Eu ia dizer suprarrenales. Então, tudo que não for digestivo entra na vena cava inferior, tá? Ah, mas o fígado não é digestivo, André? O fígado também é digestivo, mas ele já fez o filtro aqui e já está passando para ela o que pode ir para o coração e para a circulação. Vena porta. Bueno, pergunta de prova. Onde se origina a vena porta? A nível de L2, por detrás da cabeça do pâncreas. A nível de L2, por detrás da cabeça do pâncreas. A vena porta, ela é resultado da anastomose, da junção, da união do tronco esplenomesoraico mais a mesentérica superior. Galera, isso aqui é pergunta de choice sempre. Origem da vena porta, onde que é e como que ela se origina. Onde que é? Atrás da cabeça do pâncreas, a nível de L2. Como que ela se origina? Da junção
do tronco esplenomesentérico mais a mesentérica superior. Por que esse tronco aqui se chama esplenomesentérico? Porque ele é a junção da esplênica com a mesentérica inferior. Esplênica mais mesentérica inferior igual a tronco esplenomesentérico, tronco esplenomesentérico mais mesentérica superior, vena porta. Estou falando de venas. Existem as artérias com esses nomes. Agora o assunto é venas, tá? Bueno, esse slide aqui é um dos principais da aula de hoje. Printa ele, anota, escreve, desenha. Isso aqui tu precisa saber. Anastomoses portocava. São anastomoses que vão juntar irrigações da porta e da cava. Pergunta que caiu o ano passado. De los seguintes abajo, ¿cuál no es uma anastomose portocava? Essa era a pergunta. Qual não é? Bom, se tu sabe qual é, tu vai saber qual não é. Então, quais são as anastomoses portocavas? 4. Peritônio parietal, esofágica, retal e umbilical. Qualquer outro nome, qualquer outra parte que surgir, não é anastomose portocava, porque portocava só tem em 4 lugares do nosso corpo. Peritônio parietal, esofágicas, retales e umbilicais. Tá, galera? Simples assim esse conteúdo. Esse aqui é simples. Caiu o mais simples que poderia. Qual não é uma anastomose portocava? Se tu decorou esses 4 nomes, tu sabe. Eu não lembro qual foi que apareceu lá. Não lembro qual foi o nome que apareceu. Mas o nome nada a ver, o nome estranho lá, tá? Não era o pé, né? Nem a mão, né? Era no abdômen. Eu não lembro qual foi que apareceu. Eu não lembro se foi no diafragma, alguma coisa assim, tá? Mas se aparecer peritônio parietal, esofágico, retal e umbilical, é anastomose portocava. Então, são venas que vão se juntar, drenando umas nas outras, juntando as drenagens da porta e da cava inferior, tá, galera? Cava inferior, não superior. Bueno, numa pergunta mais aprofundada, eles podem perguntar quais venas fazem parte do sistema portocava? Peritônio parietal, qual fazem parte do esofágico, qual faz parte do retal, qual faz parte do umbilical. Isso pode ser perguntado? Sim. O ano passado eles facilitaram e perguntaram só qual não era portocava. Então, se perguntar qual faz parte do peritônio parietal, aí ocorre entre as venas duodenales cólicas, por conta da porta, e venas lombares, por conta da cava. No esôfago, a anastomose portocava acontece através da coronária estomáquica, por conta da porta, e diafragmática inferior, por conta da cava. No reto, vai acontecer a anastomose portocava através das venas hemorroidal superior, por conta da porta, e hemorroidal médio inferior, por conta da cava. E umbilical, acontece a anastomose através da paraumbilical por conta da porta e epigástrica por conta da cava. Bueno, é bom tu memorizar também o nomezinho essas venas específicas que fazem parte de cada uma das regiões. Se for a pergunta igual do ano passado, ok, tá ótimo, né? Qual não é uma anastomose portocava? Pero, se perguntar quais venas fazem parte de quais porções, aí tu já sabe, tá? Bueno, aqui eu tenho o sistema ácidos e hemiácidos. Acho que é o último assunto antes da gente finalizar. Não lembro se tem mais algum. Enquanto o sistema portocava anastomosa porta com a cava inferior, o sistema ácidos e hemiácidos, anota aí, é um conjunto de venas que põe em comunicação as venas cavas superior e inferior. As duas venas elas se comunicam através do sistema ácidos e hemiácidos, tá? É composto basicamente por 3 venas principais, vena ácidos, que está no lado direito, hemiácidos, que está no lado esquerdo, e vena hemiácidos acessória, que também está no lado esquerdo. O ano passado perguntaram isso aqui, onde se origina a vena ácidos? Então, a vena ácidos, ela nasce a nível de T12 no mediastino posterior, aqui está ela, a vena ácidos, tá? Tiene 2 raízes, uma lateral e outra medial, desemboca na vena cava a nível de T4. Isso aqui é importante também, aonde que ela desemboca na vena? Ó, a vena cava superior tá aqui, a ácidos está aqui subindo. Lembra que tem um hiato aqui, que é o coração. Então,
entre a parte superior da aurícula direita e a parte inferior tem que ser drenado, tem órgãos ali que precisam ser drenados. Tá? E esses órgãos ali dessa região do tórax vão ser, o lado esquerdo, por exemplo, as duas cavas estão no lado direito e tem que sair sangue do lado esquerdo para entrar nas cavas. Então, o sistema ácigos e hemiácigos faz isso no tórax, tá? Então, desemboca a nível de T4 na vena cava superior para entrar no coração. Afluentes, o que que vem para a vena ácigos? Vem o hemiácigos acessória, ó, a hemiácigos acessória está no lado esquerdo, mas vem para ácigos, tá? Intercostales posteriores, esofágicas médias, bronquial direita e pericárdio mediastino direito. O sistema hemiácigos que está do lado esquerdo, se ubica à esquerda, nasce em mediastino posterior de duas raízes, lateral e medial. Desemboca também na vena ácigos à altura de T8. Afluentes, intercostales posterior esquerda, esofágico, pericárdio mediastínica e hemiácigos acessória tá ali, se origina à altura do quinto espaço intercostal, ubicado à esquerda. Bueno, já falamos dela antes ali, né, onde ela desemboca. Afluentes intercostales posteriores esquerda, de la quinto, sexto, sétimo espaço intercostales, tá, galera? Então, é muito importante que tu entenda esse sistema dessa forma que eu expliquei, tá? Então, galera, só recapitulando aqui, ó, da parte venosa. Vena cava, origem, término, afluentes. Vena cava inferior. Vena porta, origem, por detrás da cabeça do pâncreas, L2, nasce do tronco espleno-mesentérico mais mesentérica superior. Sistema portocava, são 4 regiões onde temos a comunicação entre a porta e a cava inferior, tá? Esôfago, peritônio paretal ali, umbigo, né? E também o reto. Qualquer outro lugar que aparecer não é porta-cava. E sistema ácigos e hemiácigos põe em comunicação a vena cava superior com a inferior, saber a origem e aonde desemboca no lado direito essas venas importantíssimas, tá? Vimos também o quadrilátero de Roy, pinça vascular, ramas da aorta ascendente, cadeado e abdominal, principal foco é abdominal, 8 ramas de superior a inferior, quem é anterior, quem é lateral, quem é posterior. Vimos o tronco celíaco, quem sai da onde e para onde vai, e vimos as mesentéricas superior e inferior, tá? Então, acredito que tenha sido uma aula que possa ter te esclarecido alguma coisa, espero ter ajudado de alguma maneira, bueno. Não importa se é difícil, se é o teu sonho, continue até a linha da chegada. Não tiene vacaciones, não tiene férias, tem que estudar e adelantar o conteúdo. Tá, galera? Obrigado aí por estarem conosco, então, para quem é nosso aluno já. Para quem não é, a gente vai fazer um repasso aí a semana que vem. Vou estar entrando em contato, depois mandando uma mensagem. Se você quer participar conosco, será bem-vindo também. E para quem é nosso aluno, gente, estamos finalizando o conteúdo, acho que quarta-feira, né? Amanhã vamos fazer mais uma aula, tá? Eu mando no grupo e depois da manhã finalizamos. E é isso, né? Quando finaliza o conteúdo, não sabe se fica feliz ou triste, né? Feliz porque finalizou e triste porque já está perto da prova e tem muita coisa para repassar. Bueno. Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos finalizar, galera? Listo? Bueno, tchau, então. Obrigado a todos e eu mando no grupo lá horário e dia da próxima aula, tá? Um abraço. Até mais. Aonde vai Oi. ficar disponibilizada essa aula gravada? Essa aula aqui, eu coloco no Drive e eu não sei se eu não vou disponibilizar também um link no YouTube dessa aula aqui. Eu vejo depois certinho e mando para vocês, tá, Stefan? Tá bem, obrigada. Tchau. Valeu, tchau, tchau. Até mais.